De hoje é classes e membros estáticos em C#. Então, vamos lá. Classes e membros estáticos, algumas observações aqui. Eles não dependem de instâncias do objeto. São chamados diretos da classe. Usados em operações fixas ou compartilhadas por outras classes. Vocês vão entender melhor esse conceito aqui quando a gente estiver analisando o código. Uso da palavra static na nomenclatura. Exemplos poderiam ser uma classe calculadora ou uma classe utilitários. Então vamos lá para o C# para a gente ver como é que isso funciona, né? E eu fiz algumas alterações aqui na classe torneira, que foram as seguintes. Eu criei mais uma propriedade chamada litros e eu criei essa propriedade como pública estática. Então, public static int litros, ok? E eu implementei também o método jorrar da classe, que até então não estava implementado, tá certo? E coloquei esse método como estático. Então, olha aí, static void jorrar, beleza? E o que esse método faz? Ele atribui o valor 10 para a propriedade litros. Lembrando que lá em cima nós colocamos a propriedade litros como estática, beleza? Bom, aí tem um erro aqui. Qual que é o erro? O erro é o que eu quero explicar para vocês também no arquivo program.cs. Vamos lá. Eu não coloquei aqui o método fechar como um método estático. O que o método fechar faz? Ele atribui à propriedade estado o valor true. Essa propriedade estado, por estar no método estático void fechar, ela também tem que ser estática. Então eu tenho que vir aqui também e falar que esta propriedade ela é estática. Aí eu vou resolver esse problema. Olha lá, public static bool estado. Se nós olharmos aqui, ó, já foi resolvido o problema. Então, na verdade, o método fechar ele já era estático, mas a propriedade que é trabalhada dentro desse método não era. Então é importante, para corrigir esse problema, né, dar a palavrinha static e tudo se resolve. Agora percebam o seguinte, percebam que eu tenho tanto a propriedade estado e a propriedade litros como estático. E o método fechar estático público, beleza? E o método jorrar estático que não é público. Nós já vimos que para uma propriedade ou um método ser visível em outra classe, ele tem que ser público. Então veja bem, embora os dois métodos sejam estáticos, somente o método fechar será visível lá na classe program.cs. Então vamos ver. Lá em program.cs, nós tínhamos aqui static void main, tá certo? Tem um erro aqui que a gente precisa corrigir, tem os errinhos que a gente precisa corrigir agora com essas novas adaptações, beleza? Mas o que eu quero dizer para vocês, olha só, nós já usávamos aqui numa outra função a palavra static também. Lembra que nós calculávamos o valor a pagar com o método, né, com a função calcular. Nós calculamos o valor a pagar multiplicando o valor pela quantidade e colocamos aqui na frente dela a palavra static. Por quê? Porque o método main é estático. Então, se eu tenho um método principal que eu vou chamar uma função dentro desse método, eu preciso colocá-la como estático também. Como estático também, né? Olha lá, foi o que nós fizemos aqui. A mesma coisa aconteceu agora com a classe torneira, onde eu tenho dois atributos do tipo, duas propriedades que são estáticas, né? Estado e litros, e eu precisei fazer aí algumas alterações nos seus respectivos métodos, beleza?
Agora, quais são as correções que nós precisamos fazer aqui? Olha só, o método fechar, ele é estático. A classe torneira não é estática. Ela tem alguns métodos que são estáticos, beleza? Ela não é estática, a classe como um todo. Mas só que o método fechar, ele é estático. E o que a gente falou lá na definição, no início da aula, lá no slide? Que os métodos ou membros estáticos, né, de uma classe, eles são chamados sem a necessidade de instanciar a classe. Veja que aqui, ó, eu tenho a instância da classe, como nós já tínhamos feito, mas o método fechar não funciona na instância do objeto torneira. Por isso, eu vou simplesmente chamar a classe pelo nome. Olha aqui como que aparece, ó. Classe torneira, ponto fechar. Então, eu estou dizendo que esse método, por ser estático, ele vai ser chamado de forma diferente. Ok? Aqui, eu criei aqui um print para a gente falar o seguinte. Quantos litros foram gastos? Então, o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar simplesmente o valor da propriedade litros. Quando eu der um ponto aqui, olha lá, eu tenho o método do fechar, que é público, ele é estático, está sendo usado aqui desta forma, e eu tenho a propriedade litros da classe torneira, que é uma propriedade estática. Então, eu posso chamá-la aqui, ó, e aí eu consigo imprimir também quantos litros foram gastos. Estão percebendo, gente? Alguns conceitos que nós já trabalhamos estão sendo trabalhados de forma intercalada aqui nesse exemplo com essas alterações que nós já fizemos. E aqui também é a mesma coisa. A torneira está aberta. Aqui, ó, a propriedade estado, que fala se a torneira está aberta ou não pode ser obtida através do objeto instanciado torneira. Eu tenho que chamar a classe diretamente, tá? Então, olha lá. Aqui eu vou conseguir, então, imprimir o estado, né? Qual é o valor da propriedade estado. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu colocar esse programa para rodar, vou dar um Ctrl F5 aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Vamos fornecer as informações que o programa pede. Olha lá. O valor a pagar é 60, litros gastos 0, porque nós não chamamos o método jorrar, porque não podemos chamar o método jorrar da classe torneira, porque o método jorrar não é público. Então, ele não aparece para ser chamado. Nós simplesmente imprimimos a propriedade estática litros, e ela valia 0, porque o método jorrar não foi chamado para alterar o seu valor. Como vocês viram nesse exemplo, vocês podem criar uma classe que vai ter métodos ou propriedades que vão depender da instância do objeto dessa classe. Como, por exemplo, aqui eu tenho a instância, correto? E o objeto torneira faz algumas coisas aqui nessa classe, no nosso programa principal, né? Então, eu tenho essa facilidade. Ou eu posso também transformar a classe em estática, colocando aqui a palavra static. Ou seja, essa classe agora passa a ser estática, e todos os atributos e métodos dessa classe têm que ser estáticos. Então aqui é a mesma coisa, static cor. Por quê? Porque nesse caso eu transformei essa classe em estática. Então todos os atributos, né, propriedades, métodos devem ser estáticos nesta classe, ok? Bom, quando é que eu uso isso? Querem ver um exemplo prático de classe estática? Não dá mais para instanciar. Eu posso, então, tirar a instância da classe daqui, né?
não necessita instância de classe mais. E aqui eu vou chamar a classe torneira. Olha aí. Bom, quando é que eu uso isso, né? Quando na prática eu uso isso? Eu disse a vocês no início do vídeo que, por exemplo, poderia ser uma classe, poderia ser uma situação onde eu tenho operações compartilhadas, né? Ou repetidas, por exemplo. Olha só, existe uma classe estática no C# que é para contas e expressões matemáticas, né? Que é a classe Math, tá ok? Olha só, a classe Math, ela é uma classe estática. Olha aí, já apareceu. Por exemplo, eu quero a raiz quadrada de um número qualquer. Então eu ponho math. Olha aqui, tem várias funções matemáticas para a classe Math. Eu quero a raiz quadrada, então sqrt, por exemplo. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, raiz quadrada de 25, ok? Essa classe Math, ela tem as funções, né, os métodos matemáticos. Então toda vez que eu quero calcular uma raiz quadrada, basta eu chamar math.sqrt e é o valor que eu quero, ou seja, é uma operação repetida que não depende do valor informado e que pode ser o quê? Compartilhada por outras classes, por outras partes do programa. Eu poderia colocar aqui 25, poderia colocar aqui 5. Então, por isso que nós falamos lá no início do vídeo, ou é uma classe calculadora ou é uma classe utilitário. Por exemplo, é uma operação padrão. Eu crio uma classe utilitário. Toda vez que eu quiser fazer essa mesma operação, eu não preciso instanciar o objeto, basta eu chamar a classe. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, entendido. E é isso aí. Até a próxima aula.